Meu nome é Jairo Jorge, eu sou jornalista e apresentador do Domínio Público. No programa de hoje, as possibilidades e as perspectivas para o futuro do Rio Grande. O Rio Grande do Sul vive a crise mais profunda e grave de sua história. Nosso estado deixou de ser referência positiva para o Brasil, perdemos a excelência e vivemos mergulhados no conflito. No entanto, outros estados encontraram um caminho novo e vivem um momento distinto do nosso. O Rio Grande precisa de diálogo e convergência para reencontrar o desenvolvimento e o progresso. Para discutir no Domínio Público de hoje as possibilidades e as perspectivas para o futuro do Rio Grande, são nossos convidados Walter Lídio Nunes, é formado em Engenharia Mecânica pela PUC com especializações em desenvolvimento gerencial na Inglaterra. Especializou-se em tecnologia da celulose, tendo trabalhado na Riocel e Aracruz. Em janeiro de 2010, ele assumiu a presidência da CMPC, Celulose Rio Grandense, cargo que ocupou até maio deste ano. É diretor do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul e vice-presidente da Federação. É também nosso convidado José Antônio Freitas. É sócio no Brasil da maior consultoria de recursos humanos e desenvolvimento organizacional da Alemanha e há 10 anos abriu e lidera o escritório de consultoria em Porto Alegre. Fez carreira executiva no Grupo Gerdau, onde atuou como gerente-geral de estratégia corporativa. É formado em engenharia e fez especializações na França e Estados Unidos. Walter Lídio, qual a perspectiva para o Rio Grande? Como é que tu avalia este momento agudo que o Rio Grande do Sul passa, mas também olhando para o horizonte? Quais são as perspectivas, na tua opinião? Bom, a crise que o Rio Grande do Sul vive, também vive o Brasil uma crise. Aqui a nossa tem as suas particularidades. Eu entendo que a crise é um momento de reflexão, é um momento de mudanças de posição. Então ela é um problema, sim, mas é uma oportunidade. E nós temos que fazer uma profunda reflexão nesse momento para ver o que efetivamente nós temos que mudar no nosso Rio Grande para efetivamente poder resgatar uma posição que já tivemos no contexto nacional. Então isso é uma reflexão, eu acho que a sociedade percebe que há necessidade de mudanças e essas mudanças efetivamente têm que permear o conjunto da sociedade, o conjunto também da classe política, no sentido que se ponha o Rio Grande do Sul como objetivo maior as nossas dissonâncias setoriais e partidárias e muitas vezes ideológicas. Freitas, tu falas muito sempre em sonho, né? Quer dizer, o Rio Grande do Sul perdeu essa capacidade de sonhar? Pois é, eu acho que sim. Eu tenho visto discutir muitos problemas e pouco o futuro do Rio Grande do Sul. Hoje, quando se fala em gestão no mundo complexo, o primeiro passo, seja de uma empresa ou de uma organização, é o sonho. Nós temos que ter um sonho do futuro, um sonho que mobilize as pessoas por esse sonho. E eu pergunto, qual é o nosso sonho? Quem que representa esse sonho para nós? Como é que eu posso transformar um sonho de uma pessoa num sonho de várias pessoas? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante que nós temos que recuperar aqui e nas empresas também, recuperar o sonho, a capacidade de sonhar. Walter Lídio, o Espírito Santo viveu uma crise muito aguda, a máfia tomou conta do Estado, né, se enraizou profundamente, seja o Poder Judiciário, polícia, na máquina estatal. Tu viveste uma experiência, período que tu estivesse lá na Aracruz, que foi o Espírito Santo em Ação, que é uma conjunção de forças políticas. O que essa experiência do Espírito Santo pode ajudar o Rio Grande do Sul, na tua opinião? Eu acho que lá ela foi extremamente importante, porque vivemos uma crise de valores, uma crise da falência praticamente de todas as instituições, dos seus valores morais e éticos, e efetivamente essa crise é uma crise mobilizadora. Então, digamos, um conjunto de lideranças lá fizeram uma profunda discussão, primeiro muito reservada interna, porque até existia um clima meio de ameaças contra daquele status quo, e nós entendemos que, antes de mais nada, a nossa conclusão é que nós fomos omissos, que nós ficamos muito alheios a tudo aquilo que acontecia
e que nós tínhamos que fazer uma mobilização em função de construir um estado melhor para todos os capixabas, no sentido que a gente resolvesse aquela crise de valores e conseguisse ter um modelo de gestão que fosse filiado a um plano de desenvolvimento para o Estado e resgatasse o Estado como um todo. E foi basicamente a interlocução que nós fazemos, e uma coisa muito importante que se diga lá, que talvez nos falte aqui, é a questão da convergência. Foi muito fácil convergir, foi muito fácil em buscar uma agenda comum das lideranças, das entidades, no sentido de que aquela convergência pudesse mudar o Estado. Então a gente sempre procurava os aspectos os pontos que nos somavam e não os pontos que nos subtraíram. Me perdoem dizer, no Rio Grande do Sul eu sempre vejo, em qualquer discussão, a gente começar pelos pontos que nos afastam, que nos subtraem. Então, efetivamente, essa nossa cultura de Estado aqui, ela não favorece essa busca de uma convergência no sentido de favorecer um plano comum a todos que nos ponha um passo à frente. Freitas está radicado já há muitos anos aqui no Rio Grande do Sul, mas é capixaba, nasceu no Espírito Santo. O que é essa experiência, essa questão da convergência é uma questão chave, porque lá houve uma convergência política, né, a sociedade. Aqui nos falta isso? Que eu venho pensando sobre essa convergência, o Walter está falando dessa convergência aqui, eu não tinha nem enxergado dessa forma no Espírito Santo. Mas o que eu venho visto, o que eu tenho observado aqui, é uma agenda assim negativa, em vez de apoiarmos nos pontos positivos do Rio Grande do Sul. Nós tivemos agora, nessa semana, o Prêmio Exportação da DVB, mais de 50 empresas mostrando seus cases de exportação. Nós temos muitos casos positivos no Rio Grande do Sul. E o que nós temos visto é nós olharmos o lado negativo, o lado vazio do copo. Então, o que eu venho refletindo sobre isso e tendo a oportunidade de conversar? Nós precisamos olhar, primeiro, ter um sonho, e segundo, basearmos naquilo que é bom que o Rio Grande do Sul faz. Nós temos um método de gestão baseado em análise e solução de problemas. Esse método de gestão ele já não atende mais à expectativa num mundo que está se movimentando muito rapidamente. Nós precisamos hoje olhar não por o lado vazio do problema, nós temos que começar a olhar a parte cheia do copo, o que nós fazemos de bom e alavancar a partir daí. Talvez essa convergência que o Walter esteja falando, talvez dentro do Espírito Santo, ele morou mais tempo do que eu, sendo capixaba, ele gaúcho, no Espírito Santo, ele possa dizer que essa convergência vem de um certo otimismo também. Nós temos que olhar o lado bom, ser otimistas, nós temos que olhar para frente, o futuro. E o que eu tenho visto aqui é um pessimismo, né? As empresas estão mudando para São Paulo, é uma agenda quase de vitimização. Eu acho que é isso que nós precisamos romper aqui para dar um passo a mais. Como mudar isso, Walter Liz, na tua opinião? Tu que viveste um pouco essa experiência lá e hoje tu também tens uma posição de liderança, um dos maiores executivos do nosso estado, tem participação nas grandes entidades. Como criar essa convergência aqui, já que nós temos às vezes um pouco de vaidades, diferenças, né, que isso atrapalha um pouco na convergência? Eu diria que nós temos um aspecto cultural muito forte aqui. Boa parte das nossas entidades foram formadas, historicamente se construíram e tiveram seu papel, de várias ordens. Então nós temos aqui muito uma individualidade das entidades nas suas propostas. Então esse é o aspecto cultural que a gente tem que, eu acho que ele começa a se subordinar em função ou na busca de uma agenda mínima de desenvolvimento do Estado, que eu acho que uma agenda mínima de desenvolvimento do Estado suprasetorial, supracorporativa, ela é extremamente importante. Existe esse clima de fazer isso. A grande dúvida ou a grande preocupação é se nós teremos capacidade de vencer a nossa cultura, né? Que ela muitas vezes é baseada
no retrovisor, né? Nós dirigimos às vezes o carro mais olhando para o passado do que focando esse sonho, esse objetivo de futuro. Mas eu acho que há uma consciência de que esse modelo efetivamente não nos trouxe resultados que nós precisamos. Aliás, perdemos posicionamento frente ao Brasil com este modelo. Então, eu acho que as mudanças, em função desta crise que nós vivemos, elas estão postas, elas estão fazendo. Então, é muito importante que haja lideranças preocupadas, comprometidas em buscar esta convergência. E esse espectro de lideranças envolve também entidades que eu sempre digo inclusivistas, que olhem os interesses maior da sociedade, no sentido de que, se houver um efetivo desenvolvimento, todos vão ganhar. Vai se reduzir a desigualdade social, vai se integrar mais gente com dignidade, cidadania, tudo isso feito através de um empreendedorismo dinâmico, olhado sob uma perspectiva tanto econômica, social, ambiental e inclusive política. Freitas, falaste em sonho e, obviamente, quando tem ausência de um sonho, também a ausência de causas, né, que possam mobilizar, que sejam mobilizadores. Isso afeta essa capacidade de ausência dessas causas e do sonho também dessa convergência. Nós temos, na medida que há um sonho claro da sociedade, isso aponta um caminho, do ponto de vista das entidades, da relação com a sociedade civil. Claro. Tendo um sonho, é o primeiro passo, acho que, para nós construirmos ter uma causa pela qual lutar. Mas existe um ponto, Jairo, que eu tenho olhado bastante, que é dentro do próprio serviço público. Vamos dar o exemplo aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Pelos números que eu tenho, nós temos mais de 170 mil funcionários públicos na ativa e mais de 170 mil, não sei se o Val tem esse número melhor aí, nos funcionários inativos. Então, a maioria dos governos que eu tenho acompanhado aqui, seja todos os níveis, tem um dos problemas do Estado é o funcionalismo público. E há quase, não vou dizer uma guerra, mas um conflito entre as gestões e o funcionalismo público. Seja qual partido que tenha, esteja no controle do governo. Então, o mindset é funcionalismo público é um problema. Se nós formos olhar o mundo de hoje, que nós estamos falando nesse digital world, nesse mundo digital, esse mundo digital ele é composto de três coisas. De um lado, a tecnologia, do outro lado, a fonte de informação e do outro lado, as necessidades humanas. Neste novo mundo, tecnologia é commodity. As fontes de informação estão disponíveis desde que esteja a tecnologia adequada para buscar essa fonte de informação. E na outra ponta estão as necessidades humanas que precisam ser atendidas com essas tecnologias. E quem faz isso? As pessoas. Qual é o ativo mais importante das organizações hoje? Não é mais dilema, é o talento humano. É a capacidade de usar as tecnologias para atender as necessidades humanas. Então, se o governo tem 170 pessoas, 170 mil funcionários na ativa, por que não considerar 170 mil um exército de pessoas para atender as necessidades humanas desse Estado? Por que eu vou considerar que o funcionário público é o problema? Se nós formos pensar bem, eu tenho outros 175 mil funcionários inativos. Mas é provável, outro dia eu estava pensando, que cada um dos funcionários públicos inativos tenha um parente da família que esteja na inativa, né? Esteja inativo. Veja bem, se eu tenho um sonho, se eu posso deixar um legado para a sociedade, para o Rio Grande do Sul, por que eu não posso mobilizar esse exército de 172 mil pessoas para construir um Rio Grande do Sul melhor e com compromisso de ter uma produtividade até muito maior para que eu possa ter os funcionários, os meus parentes, todos os inativos serem cobertos em termos de produtividade. Nós vamos agora a um breve intervalo e já retornamos com o Domínio Público. Ser gaúcho é preservar as tradições,
É valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. O domínio público de hoje está discutindo as possibilidades e também as perspectivas para o futuro do Rio Grande, com a presença de Walter Lídio Nunes e José Antônio Freitas. Walter Lídio Freitas trouxe aqui a questão hoje da uma espécie de guerra santa, né, que nós temos aqui no Estado, uma disputa, principalmente envolvendo aqui os servidores como um problema e não como solução. Ele aponta que o servidor é uma solução. Como é que tu vê? Essa questão não é uma trava hoje? A gente ainda se move muito pelo conflito. Isso não atrapalha exatamente esta convergência que tu mencionaste no primeiro bloco? Eu acho que nós temos que considerar uma perspectiva que toda a realidade que está aqui, ela teve uma razão para ser criada, ela teve um momento para ser criada. Só que nós estamos vivendo tempos exponenciais, o mundo está mudando de uma velocidade incrível e nós muitas vezes começamos a estigmatizar isso ou aquilo como o problema. Mas, na verdade, a gente tem que repensar as causas raízes, reformatar para se adequar ao mundo atual. Quer dizer, o funcionário público, hoje, ele é percebido de certa maneira como um inimigo, etc. Eu vejo que o funcionário público, a função do funcionário público tem que ser repensada em função desse novo momento, dessa nova estrutura. O papel das pessoas de mão de obra já está desaparecendo. Hoje, efetivamente, eu preciso do cérebro das pessoas, a motivação, o clima e tal. E o funcionário público, evidentemente, ele muitas vezes está ancorado em legislações anacrônicas, ele tem que fazer funções que não acrescentam nenhum valor para a sociedade, mas ele é obrigado a fazer isso. Então, muitas vezes, se eu não mudar a legislação que está atrás, todo esse regramento burocrático, nós somos um dos terceiro país mais burocratizado do mundo, se nós efetivamente não mudar, o funcionário público, primeiro que ele está contextualizado por isso. Segundo, a carreira dele tem que ser repensada, porque, de certa maneira, os funcionários públicos, eles passam por um processo de seleção normalmente bastante rigoroso e tem um capital humano imenso lá. Só que, muitas vezes, ele não é utilizado, ele não tem motivação, porque também o patrimonialismo que existe dentro das estruturas, e ele desceu cada vez mais a níveis mais baixos, então, muitas vezes, a gente tem um responsável por um setor que absolutamente na sociedade do conhecimento não tem nada a ver com aquele conhecimento. Aí eu tenho um funcionário de carreira que se dedicou, que é um especialista naquele setor, tem que se reportar a um cara que troca a cada 2 anos, a cada 3 anos, etc. Então nós temos que orientar isso conjunturalmente. Nós temos que evitar, como outros países desenvolvidos têm, que essa designação, nós temos que valorizar a carreira pública. Nós temos que ampliar, porque hoje eu sou obrigado, a sociedade está cada vez vivendo mais, certo? Então, obviamente que não dá mais para ter os regimes de aposentadoria que tínhamos, que eram muito justos lá atrás, quando as pessoas tinham uma expectativa de vida muito menor. Então, na verdade, o funcionário público, ele é apenas um ápice de uma conjuntura que tem que ser mudado no seu conjunto, que é a questão do patrimonialismo, que é o sistema regulatório e que é a própria utilização desse capital humano que tem lá com experiência de uma maneira adequada para prover serviços de qualidade para a sociedade. Freitas, tu é um dos maiores especialistas hoje na área de estratégia e recursos humanos. Como motivar, na tua opinião, criar esta motivação dos servidores, né? O Walter falou muito nisso, né, nessa questão da motivação. Como que tu vê o caminho para o Estado?
O caminho para o Estado para motivar, e nas empresas também é a mesma coisa, existem pesquisas que mostram que, em primeiro lugar, o que faz a pessoa dar um esforço extra do seu trabalho é ele gostar, ele estar identificado com o que ele faz. Em segundo lugar, ele está identificado com a causa da empresa na qual ele trabalha. Eu estou falando pesquisa para empresas e que a gente pode transportar para o serviço público. E, em terceiro lugar, está a identificação com a liderança. Então, eu creio que o que precisa hoje no serviço público é exatamente a gente ter uma liderança que tenha um sonho claro e que seja capaz de transformar, de aglutinar todos os servidores. E talvez fosse um sonho transformar o servidor num empreendedor público. Mas isso entra naquele aspecto que o Walter comentou, da legislação. Numa iniciativa privada, você pode fazer tudo que não está proibido fazer. No serviço público, você só pode fazer aquilo que está escrito que você pode fazer. Por isso que os manuais do serviço público eles são enormes, não é? E isso limita o empreendedorismo dentro do serviço público. Eu acho que resgatar, então, a motivação então, resgatar o sonho e trazer objetivos claros e permitir que cada um servidor possa dar a sua contribuição para a sociedade. Porque é uma necessidade humana, sim, deixar um legado. É uma necessidade humana, sim, lutar por uma causa. Isso são necessidades humanas. E o servidor público, como um ser humano, como qualquer ser humano, tem essas necessidades. Cabe à liderança dar esta oportunidade para cada servidor público deixar um legado. Seja plantar uma árvore. Se você planta uma árvore, né? Eu lá, quando eu estudei no primário, falava que aquela árvore dará frutos ou pelo menos sombra para os que nascerão amanhã. Isso é deixar um legado. Então nós precisamos dar essa oportunidade do servidor público construir juntos um novo Rio Grande do Sul. Walter Lídio, o senhor é um dos maiores executivos do nosso estado, uma das maiores empresas, né? E sempre referência para todos. Como é que o senhor vê de forma positiva o futuro do Rio Grande do Sul para nós concluirmos? Eu vejo que a gente tem que olhar com otimismo, com aspectos positivos e tentar dar. A gente não vai conseguir, de uma hora para outra, atingir o nosso sonho como tem sido colocado. Mas é importante que a gente todos os dias dê um passo na direção de consegui-lo. E eu acho que, dando um passo pequeno na direção certa, nós vamos começar a acreditar que esse Rio Grande do Sul é viável, ele é possível e ele tem um grande potencial disponível. Basta nós nos motivarmos, convergirmos e lutarmos em função de uma causa comum. Queremos então agradecer a participação dos nossos convidados, Walter Lídio Nunes e José Antônio Freitas, que discutiram aqui as possibilidades e também perspectivas para o futuro do Rio Grande. No último ano, o programa Domínio Público discutiu temas de interesse da sociedade, sempre buscando revelar e aprofundar cada conteúdo. Foram mais de 50 edições com a presença dos melhores profissionais do Rio Grande do Sul. Uma discussão aberta, plural, sem preconceitos. Este programa foi criado por mim na década de 90 na televisão educativa. Em 2007 fez sua reestreia na Ubra TV. Em 2017 voltou na TV Urbana e neste ano na Bá TV. A legislação eleitoral determina que os pré-candidatos, que são jornalistas, não podem exercer suas atividades em rádio ou TV no período de 90 dias antes das eleições. Em razão disso, estamos encerrando nossa participação. Quero agradecer especialmente ao público, todas as pessoas que nos acompanharam, enviaram sugestões, críticas e opiniões. Agradeço também de coração aos nossos patrocinadores. Graças a eles, essa produção independente se viabilizou. Tenho orgulho de ser jornalista há 37 anos. Esta é minha profissão, este é o meu trabalho. Os jornalistas têm contribuído para que o Rio Grande e o Brasil trilhem um novo caminho. Muito obrigado.
Para nós, auditores fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, a sociedade gaúcha está em primeiro plano. Por isso, trabalhamos para buscar recursos para o Estado investir em saúde, segurança, educação e infraestrutura. Conte sempre conosco. Sindifisco RS, auditores fiscais no combate à crise do Estado. A saúde não pode esperar. Conheça agora a 5ª edição de um produto que já é referência no país. Chegou o Medplex Eixo Norte. Muito mais do que uma referência em saúde. Um novo conceito em rentabilidade imobiliária. Ideal para os profissionais. Perfeito para quem quer investir. Invista em um patrimônio que trabalha para você. Invista em você. Faça da sua carreira a sua startup. La Salle Business School. Aqui você pensa como empreendedor e atua como executivo. Professores do mercado, conhecimento aplicado à prática. A qualidade acessível. La Salle Business School. Estrutura de universidade, prática de startup.